Depois de semanas ouvindo o nome dele, depois de ver outros personagens falando com medo, depois de todo esse hype construído, o Higuruma finalmente apareceu em cena. E olha, meus senhores, não foi do jeito que eu esperava. Foi muito melhor. O episódio 8 da terceira temporada de Jujutsu Kaisen não é aquele episódio de porrada de começo ao fim que a gente estava imaginando. Não. É algo mais pesado que isso. Ele é um episódio que te apresenta um personagem tão bem construído, tão psicologicamente denso, que quando a expansão de domínio abre no final, você sente na espinha o mesmo arrepio do Itadori. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Vou analisar tudo. O flashback do Higuruma como advogado, o encontro dele com o Itadori, o paralelo com o Megumi, as revelações bombásticas sobre o plano do Kenjaku e, claro, a expansão de domínio mais cinematográfica que esse anime já produziu. Méritos pro diretor e pro animador. Excelência pura. Então, seja bem-vindo ao canal Sou Nerd, eu sou o seu anfitrião Matheus e bora ver mais sobre esse episódio maravilhoso. Antes de qualquer porrada, antes de qualquer expansão de domínio, o episódio fez uma escolha muito inteligente na direção. Ele para tudo e te conta quem é Higuruma. E galera, esse cara não está ali para ser simplesmente um vilão. Não está para ser um vilão. Pelo menos não na prática. O flashback dele nos leva para Higuruma, um advogado de defesa no Japão. E logo de cara o episódio te joga uma estatística que é absurda. 99% dos julgamentos criminais do Japão terminam em condenação. Isso é real, tá? Não é uma invenção do mangá ou do anime. É simplesmente o sistema jurídico japonês. Ele é famoso por isso. A promotoria só leva casos a julgamento quando ele já tem quase certeza de vencer. O que sobra para o advogado de defesa? E exclusivamente nada. E o nosso Higuruma era exatamente o cara que pegava esses casos impossíveis. A gente vê ele visitando um cliente preso. Um cara acusado de latrocínio. Com a faca do crime encontrada na casa dele. Pensa só. DNA das vítimas confirmado. No papel, esse cara já era, mas Higuruma enxerga os furos. A história não fecha. A organização onde ele trabalhava era suspeita. E tem até uma câmera de segurança que coloca ele em outro lugar na hora do crime. Ele vai atrás. Ele acredita. E ele vence. Na primeira instância, o cara é inocente. Mas e aí vem o golpe. Os advogados recorrem. Então, na segunda instância, sem nenhuma prova nova. Nada de novo. Sem nenhum argumento diferente da promotoria, o cliente é simplesmente condenado à prisão perpétua. O sistema simplesmente reverteu a decisão só porque querem. E o cliente, com um olho estraladaço de raiva, olha pro Higuruma como se ele fosse o culpado. Nesse momento, galera, é a virada psicológica do personagem. E é ali que nasce o Higuruma que a gente encontra no episódio inteiro. Um cara que não abandonou a justiça, como parece. Ele só perdeu a fé no sistema que deveria aplicá-la. Simples assim. Depois de toda essa construção psicológica, o episódio corta pro presente. E é onde a gente encontra deitado numa banheira, de roupa, no palco de um teatro. Mano, esse homem passou anos lutando contra um sistema totalmente injusto, perdendo casos que deveria ganhar, sendo humilhado no tribunal, que já tinha um veredito pronto, antes mesmo do julgamento começar. Aí chega o jogo do abate, ou a migração à extinção. Com suas 8 regras bem rígidas, ele olha pra isso e pensa: sabe o quê? Vou tomar banho de banheira mesmo com roupa. Porque agora eu posso. Simples assim. É um pouco engraçado, mas faz a gente pensar no sentido desse personagem. Então, quando o Itadori chega e pede os 100 pontos pro Higuruma pra acabar com o jogo do abate, pra fazer mudanças nas regras, ele não encontra um cara disposto a ajudar. Porque o Higuruma fala algo que chega até a arrepiar. Que as regras da migração e extinção fazem o que a lei japonesa nunca conseguiu. Punem quem quebra as regras. De forma imediata, sem processo, sem apelação, sem segunda instância. Para ele, acabar com o jogo seria destruir o único sistema de justiça que realmente funciona. Algo que ele vem buscando até o momento. E quando Itadori se irrita e deixa claro que vai pegar esses pontos à força, o Higuruma levanta, que é uma das cenas mais fodas do episódio. É aquela sequência de caminhada, galera. O que foi aquilo?
Mas o episódio não para por aí. Em paralelo, cortando esse entusiasmo, o Megumi tá lá, lidando com o Hagster. Um feiticeiro reencarnado que conhece o jogo por dentro. Esse cara joga uma bomba. O plano do Kenjaku de reunir energia amaldiçoada não fecha, não bate. O 1 mais 1 não é 2 ali. Se ele quer acumular o máximo de energia, por que criar um jogo que elimina jogadores rapidamente? Só o Higoruma e o Hajime já exterminaram 60 feiticeiros juntos. Multiplicando pelos 10 colônias, então, meu Deus. Então, o Hagster sugere que quando sobrar só os mais fortes, o Kenjaku vai acionar algo catastrófico, né? Deu a entender que seria algo super planejado por ele. Talvez um plano B, que ninguém conhece ainda. E para fechar o episódio com chave de ouro, Kenjaku aparece numa reunião com uma cúpula de políticos, sorrindo, planejando, dando um gancho para os próximos episódios, puxando algo que vai mudar a perspectiva do Japão e dos feiticeiros. E aí a gente volta para o momento que Itadori deixa claro que não vai sair dali sem os 100 pontos. E o Higoruma não quer conversa, então ele abre a expansão de domínio. E cara, que cena absurda. Antes mesmo do domínio se formar por completo, o episódio te joga numa sequência de imagens rápidas que parecem quase subliminares. Uma guilhotina descendo, figuras demoníacas rabiscadas em preto e branco como se fossem os próprios pensamentos de raiva e rancor do Higoruma tomando forma. Tudo isso em menos de 2 segundos de tela. E não é aleatório, tá? A direção colocou essas imagens para fortificar a psicologia do Higoruma na forma de materializar, para transformar todo esse caos numa expansão de domínio. E quando o domínio se abre de vez, é um tribunal. O Itadori vai direto para o banco dos réus. O Shikigami surge e a gente entende que esse julgamento não vai ser uma luta comum. Vai ser um julgamento de verdade, com as regras do Higoruma, dentro do sistema que ele sempre quis que existisse. Tocando no assunto da direção desse episódio, porque seria muita sacanagem não falar, montou algo cinematográfico aqui. A caminhada do Higoruma antes de abrir o domínio, aqueles closes no olho dos condenados sobreposto ao olhar exausto dele, as cores que apareceram na parte da expansão de domínio no episódio, quando o Higoruma aparecia, aquele vermelho intenso, morte, tudo que era sentimento que ele estava passando. Isso não é simplesmente anime de lutinha. Era arte pura, meus amigos, arte pura. Então, galera, resumidamente desse episódio, o que a gente tem? O encontro entre Itadori e Higoruma, um gancho pra gente esperar a próxima batalha, que vai ser insana. Uma expansão de domínio muito foda, que eu, na minha opinião, como fã de Jutsu que sou, é uma das mais legais. Ainda a animação deixou melhor. Temos o Megumi com o Hagster, que vai ser uma luta também insana. Creio que no próximo episódio vai ser compartilhado. Vai ser tudo uma paralela com a outra luta, mas não deixa de ser importante. Mas me fala aí no comentário o que tu achou, o que tu vai esperar pro próximo episódio de Jujutsu Kaisen. Será que o Itadori vai conseguir se safar dessa tranquilamente? Como vai ser os enquadramentos da próxima? Vai ser melhor? Vai ser pior? E o plano do secreto do Kenjaku? Qual que é a tua teoria? Então, se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho a coisa que for do episódio, deixa um like, se inscreve no canal para dar uma força, porque semana que vem a gente volta para mais uma análise de Jujutsu Kaisen. Até lá, galera. Tchau, tchau.